Lembrando que se você não gosta de toda essa resenha que eu falo aqui no começo, na metade e depois, esse vídeo é dividido em capítulos. A minha voz tá uma porcaria porque minha garganta foi pro saco essa semana de novo, então é isso. Ah, tá foda, velho, essa tosse. Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Hoje trazer para vocês aqueles relatos interessantes, aqueles relatos que com certeza alguém da sua família já contou alguma história parecida para você. Se você não é uma pessoa que mora na roça, que mora no campo, na zona rural de seja lá qual for o município ou estado que você estiver, com certeza você já escutou histórias de pessoas que moram na cidade e foram visitar em algum momento algum parente, algum amigo no campo, ou simplesmente por algum motivo tiveram que ir para lá por alguma festa, algo do tipo. Hoje eu vou contar histórias de pessoas que passaram por situações sinistras ao visitar um sítio. E aí vai entrar um pouco de tudo aqui. Uma galera que foi pescar e encontrou com uma entidade esquisita, também uma pessoa que foi passar uma semana com os familiares que ela não tinha contato há muito tempo e tal, padrinho, madrinha, e foi ficar lá com eles no sítio onde eles moravam e viu coisas estranhas na estrada. Essa é clássica da clássica da clássica, mas o desfecho dela é muito bom. E por último, inspirado aí num vídeo, num desses videozinhos curtos aí que eu vi na outra rede lá no Tico e Teco, pessoas que foram visitar um sítio e animais falaram com elas. Então esses são os vídeos de hoje. E se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, considere ser um membro para ajudar ainda mais. Os membros têm alguns benefícios como vídeos extras, um grupo no Telegram onde eles me ajudam a escolher as coisas. E é isso. Também hype esse vídeo aí, dá uma moral para esse canal aí. Para quem já acompanha o Sem Tempo aí há bastante tempo, né? Para quem já conhece os vídeos, nem precisa ser lá do começo, mas os vídeos mais recentes ou sei lá. Quem já tá aqui no canal há algum tempo já sabe que, tipo assim, eu nasci, fui criado lá na roça, né? Um pé na roça, um pé na cidade, lá na zona rural, lá em Itapeva. E a minha família e os meus amigos, os meus parentes, têm muitos pescadores na família. Então, tipo, acho que tirando eu ali, meu pai, meu irmão hoje em dia também não pesca tanto, mas tem muitos pescadores ali na família. Tem os tios, meus primos, principalmente os meus primos, alguns amigos e entre outros parentes e vizinhos. E nessa história de pescador é o que não falta. O que não falta, não falta, não falta mesmo. Então, meu pai sempre contou muitas histórias, meus tios, os parentes e tal. Numa dessas de contar essas histórias e tudo mais, esse relato chegou até mim. Era de um pessoal lá que era parente de parente, assim, né? Que sempre estava nas pescarias lá com os meus primos, com alguns parentes e tal. E eles contaram, né, que, tipo, eles eram de Sorocaba, mas para quem mora em Itapeva sabe que isso é padrão, né? Geralmente muitas pessoas que moram em Itapeva vão morar em Sorocaba, porque eu acho que é a maior cidade próxima de Itapeva, vindo para São Paulo, é claro. E não sei, tem uma conexão muito grande ali que muitas pessoas que nasceram em Itapeva por algum motivo vão morar em Sorocaba. E aí, numa dessas, né, de parentes que moravam em Sorocaba, eles trouxeram amigos para visitar lá em Itapeva lá, para ficarem em um sítio, que por curiosidade, hoje meu pai mora nessa mesma região, é bem próximo de onde meu pai mora, não é exatamente o mesmo bairro, mas é ali pertinho, pertinho. E aí o que acontece é que essas pessoas, tanto os que já eram de Itapeva ali, que eram os parentes que eu tô falando para vocês, né, dos meus parentes e tal, quanto essas pessoas que nunca tinham ido para Itapeva e estavam ali a passeio e tal, estavam com os meus primos e tudo mais, foram, alugaram essa chácara que ficava próximo dos rios grandes ali que passa por Itapeva e foram pescar. E até aí tudo bem. E esse sítio que eles ficaram era um sítio que era só para isso mesmo, sabe? Tipo, a família até mantinha lá porque era de um familiar que não cuidava mais e tudo, alugava para festa, alugava para as coisas. Tinha lá uma casa lá que era deles, onde eles mantinham as coisas, mas a casa principal ficava para as pessoas irem lá e passarem o final de semana ou tipo irem lá e pegar por um período para estar pescando. E foi o que eles fizeram, alugaram ali o sítio e tudo mais e se organizaram para pescar. Na primeira noite, tudo tranquilo, tudo sossegado, sem problema algum. Na segunda noite também tranquilo, sabe? Aí já tinham mais pessoas, porque daí já era mais próximo do final de semana e tal. Até que chegou a terceira noite.
era de uma sexta para um sábado, já tinham mais pessoas, eles tinham se dividido ali entre as pessoas que estavam cuidando da casa, da comida e os que estavam ali na beira do rio durante a noite. Lá pela madrugada dessa noite aí, que tava todo mundo já, tipo, já já acostumado com o ambiente ali, já estavam as pessoas, tipo, indo da beira do rio para casa, indo e vindo, já habituadas mesmo no escuro, mesmo assim no meio do mato, já se acostumaram. Um desses homens que estavam lá junto com os meus parentes que vieram de Sorocaba, eles um desses homens escutou o barulho de tipo alguém andando pelo meio do mato, assim, sabe? Escutou barulho no mato, né? Acho que posso falar dessa maneira. E aí ele foi lá e comentou com os outros, mas claro que eles pensaram que poderia ser bicho, poderia ser um coati, poderia ser capivara, poderia ser qualquer bicho, até mesmo um bicho maior ou menor, que tem muito bicho por ali. Mas não levaram ele muito a sério e tudo bem. Até que eles continuaram ali, e aí conforme entrou mais ainda madrugada dentro, as pessoas que estavam ali cuidando das coisas da casa foram dormir e ficou só mesmo os rapazes ali de Sorocaba, mais um parente meu, pescando. E nessa que eles estavam ali, eles começaram a escutar barulho, como se fosse uma ou duas pessoas realmente andando pelo mato. E aí aquilo encanou eles ficaram tipo reflexivos, né? O que pode ser, o que não pode ser. Aí eles levantaram, começaram a olhar, já ficaram assim, com aquela coisa meio tipo cabreiros, né? Ficaram com medo assim. E aí procura pra lá, procura pra cá, e vai passando o tempo, aí perderam até a vontade ali de pescar, olharam o relógio, já tava beirando ali as 3 e pouco da madrugada, falaram, pô, tá bom, vamos descansar, que amanhã ainda é sábado, tem sábado e domingo, a gente ainda vai aproveitar bastante, vamos voltar pra casa. E quando eles estavam voltando pra casa, eles escutaram novamente barulho no mato, e aí eles aceleraram o passo, porque eles estavam num lugar assim, onde eles estavam atravessando um pedaço com mais mato, assim, mais árvore, mais mato alto e tudo, eles aceleraram. E quando eles conseguiram sair ali da mata ciliar, daquela mato mais fechado, da mata mais fechada, eles conseguiram já pegar a trilha que ia para a casa ali onde eles estavam hospedados. Eles enxergaram um homem, o que eles dava para ver claramente que era um homem, montado num cavalo a alguns metros de distância deles, andando entre a mata ciliar, assim, sabe? Como se estivesse passeando com o cavalo ali. E aí ninguém entendeu nada, o que aquele homem estaria fazendo ali, né? E aí ficou naquela de mexe, não mexe, alguém provoca, não provoca, fala ou não fala, eles decidiram que não iam mexer com aquele homem. E um foi mais rápido na frente, na casa, para acender ali as luzes e tal, os outros 2, 3 vieram no embalo, e eles falaram que simplesmente o homem montado no cavalo entrou no meio da mata fechada. Assim, que era uma coisa muito, muito, muito difícil, porque para uma pessoa a pé andar pela mata ali já era muito difícil mesmo. E basicamente foi isso. Isso foi o que aconteceu de sexta para sábado. Aí no outro dia eles contaram, conversaram com um monte de gente, aí conversaram com as pessoas que moravam por ali, conversaram com outros parentes e tudo, e falaram que provavelmente era coisa de assombração mesmo, porque não tinha como um homem de cavalo andar pelo meio do mato ali onde eles estavam. E aí ficou aquela sensação, né, de tipo, o que pode ser, o que não pode ser, o que é isso, o que é aquilo. Aqui no canal já contei várias histórias para vocês de Cavaleiro da Quaresma, já contei também Cavaleiro Fantasma, Cavaleiro que, sabe, andava pela estrada, e até mesmo cavalo, visagens de fantasma desse tipo que passavam por ali. E na cabeça deles realmente era isso, ou era algum maluco, só que não tinha como um homem andar de cavalo ali. E beleza, aí de sábado para domingo, que eles foram fazer a pescaria, já estava um pouco mais diferente, porque já tinham as esposas de alguns por lá, já tinham crianças, estava um ambiente mais família, não era só mais os homens pescando, e aí eles decidiram que eles não iam ficar a madrugada dentro ali. Aí, beleza, eles foram lá, fizeram um churrasquinho, passaram ali. Na última hora, um decidiu que ia dar uma olhadinha no rio lá à noite, foi dois, um parente meu e mais um desses homens amigos de Sorocaba que estavam com eles, decidiram ir até lá o açude, lá o rio, né, a parte onde eles estavam pescando ali, para ver como é que estava o rio, se, sabe, aquela vontade de, vamos ou não vamos pescar, e no final das contas não iam pescar, iam só bater perna mesmo. No meio do caminho eles escutaram de novo, como se fosse um homem gritando por um cavalo correr.
sabe? Só que assim, eles estavam no meio do mato ali, não tinha como uma pessoa montada no cavalo tá correndo para lado nenhum. E aí ficou aquele barulho, barulho, eles se assustaram muito, correram para dentro da casa e ficaram lá. Aí uma ou outra pessoa que estava por ali também, que estava junto ali da família deles, também escutou durante a noite o que eles falaram que era um barulho de um cavaleiro, de uma pessoa andando no cavalo à noite por ali. Agora eu vou para o segundo relato, e esse relato é um relato mais interessante, ele é um relato meio que clássico, eu acho que todo mundo aqui já escutou a história de assombração na estrada, de gente que viu coisa na estrada e tudo mais. Mas esse aqui, o final dele é interessante, vocês vão entender o porquê. Fiz faculdade com um pessoal muito, muito, muito gente boa, assim, já contei histórias aqui, tinha um amigo meu que era lá do Maranhão, que viu disco voador, viu tudo mais, tal. Aí também tinha um outro colega que era do interior de Minas Gerais, que também tinha visto umas assombrações e tudo. Era uma galera interessante ali que fez faculdade comigo ali. E aí a gente sempre ia pro boteco e acabava em algum momento alguém contando alguma dessas histórias. E na faculdade tinha um senhor, que é padrão, né? Fiz logística, então tinha desde uns moleques com a minha idade, assim, dos 18, 19 anos ali, até uma galera um pouco mais velha, que já tava na casa dos 30, né? Pouco mais velha é o que eu tenho hoje, né? Mas enfim. Aí uma galera na casa dos 30, 35, e tem aquela galera que, tipo, ou tá fazendo a sua segunda, terceira faculdade, ou, tipo, realmente só teve a oportunidade de fazer faculdade muito tarde, assim, sabe? E aí tinham 3 senhores na minha turma, 3 senhores muito gente boas mesmo, assim, sabe? Muito, muito, muito gente boa. E aí, de vez em quando, um deles acabava indo pro boteco, assim, sabe? E era senhor, senhor mesmo, assim, de 50 anos. Aí, numa dessas, que um desses senhores, né? E se eu não me engano, o nome dele era Marcelo, mas eu posso estar falhando porque eram 3 senhores. Era o Paulo, Marcelo e eu não me lembro o nome do terceiro. Mas enfim, eu acho que quem contou essa história foi o Marcelo. A gente tava num boteco lá, tal, conversando e tudo mais. E ali na mesa ali tinha eu e tinha mais esse amigo meu que infelizmente já até faleceu, que era lá do Maranhão e também nasceu e foi criado numa zona rural e tudo mais. E o menino de Minas, que também era de uma zona, era igual eu assim, sabe? Morava um pé na cidade, um pé na roça ali e tudo mais. Então era isso e tinha mais um ou duas pessoas que daí eram 100%, inclusive o senhor Marcelo lá, que era 100% cidade, né? E aí eles começaram a contar a história e esse senhor contou que quando ele era mais novo, ele tinha uns familiares que tinham um sítio ali na região de Piracicaba. E aí, tipo, era aquela coisa assim de quase nunca via a família, eram uns parentes um pouco mais distantes, era primo da mãe ou primo do pai dele, algo do tipo. E assim, passava assim, às vezes anos e meses sem se ver. Mas ele falou que num determinado momento lá da adolescência dele, da pré-adolescência dele, o pai dele pegou umas férias mais estendidas lá, que era uma licença, algo do tipo, podia ficar 3 meses parado. E aí falou, pô, vou ficar 3 meses parado, vamos ficar uns dias lá na casa do fulano, né? Do parente deles lá, que era muito próximo ali do pai e da mãe deles. E eles foram ficar lá. E aí o que que acontece? Era um sítio muito gostoso, muito bonito, muito bem estruturado. E aí era uma propriedade bem arrumadinha. Ele falou que tinha casa, que eles ficaram numa casa que seria a casa do caseiro, né? Só que como a família morava lá, não precisava de um caseiro, porque eles mesmos cuidavam de tudo. Então tinha a casa principal, onde moravam os parentes lá do pai e da mãe dele, e eles ficaram na casa do caseiro. E além disso, ainda tinha barracão, tinha uma estruturinha e os parentes deles ali lidavam com uma coisa meio tipo vendiam umas frutas, vendiam algumas coisas em ovo de galinha, era aquele escambo, sabe? Tipo, vendia um pouco de tudo, tudo que eles produziam ali. E nessa, eles falaram que ficaram lá, aí ficou os primeiros dias super tranquilo. Aí no final da primeira semana ele falou que o pai dele já começou a bater um tédio, né? Acostumado com a cidade, acostumado com as coisas, né, que tem na cidade. Aí já começou a ficar meio assim e tal. Aí começou, em qualquer oportunidade que tinha, ia pro centrinho da cidade ali. Não me lembro qual cidade é, mas é uma cidade próxima ali de Piracicaba, uma daquelas menores que tem por ali. E aí, qualquer motivo que ele tinha, saía à noite para ir buscar coisa. Ah, vamos buscar doce para criança. Beleza, iam lá buscar os doces para as crianças. Ah, vamos comprar um refrigerante. Vou comprar um refrigerante. Vou comprar uma cerveja. Vou comprar uma cerveja. Qualquer oportunidade que tinha, ele subia no carro, aí pegava as crianças, ele, os primos ali, ou pegava só ele e os parentes mais velhos, iam e voltavam.
E nessa de ficar indo e vindo, o pai dele observou que sempre que ele passava numa encruzilhada ali, ele via pessoas paradas ali e tipo como se estivesse esperando alguma coisa, né? Passava por ali e via as pessoas ali. E ele ficava meio assim: será que eu ofereço carona? Não ofereço? E eu não tô falando de tipo madrugada, noite adentro. Eu tô falando assim de tipo começo da noite, sabe? 8, 9 horas, ainda tranquilo, sabe? Só que no meio do mato mesmo, zona rural total, estrada de terra, um pouco longe da área urbana da cidade, de uma cidade pequena. E lá pela metade da segunda semana, o pai dele já tava, tipo, curioso demais, já tava, tipo, encanado com aquilo lá. Decidiu perguntar pro parente dele lá, né, pro primo dele, algo assim, quem eram aquelas pessoas, se era um ponto de ônibus ali, se ele poderia oferecer ajuda para aquelas pessoas, né? E foi quando o pai dele falou ali com um parente dele, falou, ó, toda vez que eu passo, eu vejo umas pessoas diferentes ali paradas, né? Já vi um senhor, 2 vezes eu vi uma senhora, também vi uma família. Então sempre parado ali na encruzilhada ali, que vai ou pra estrada ou vai pra cidade, né? Pode oferecer carona, o que eles ficam esperando ali, é um ponto de ônibus, o que é aquilo e tal, né? Aí o parente deles lá ficou encanado pra caramba, pensando, tipo, que pessoas, né? Não tem ponto de ônibus, não tem nada ali, não tem porque tem ninguém parado ali na beira da estrada ali, ainda mais à noite, né? As pessoas que vão pra cidade daqui pra lá vão tudo de carro ou esperam o dia de manhã e vão até a rodovia, né? A saída da estrada lá pra poder pegar o ônibus. E aí contou pra eles, falou, não é pra ter ninguém ali, né? Aí falou, não, tem sim. Vamos passar lá hoje ou amanhã, você vai ver. Vamos passar na frente lá, você vai ver. Aí eles combinaram de fazer isso, subiram num carro, no primeiro dia passaram, não viram ninguém. Falou, aí é coisa da sua cabeça, ou sei lá, alguém que tá visitando parente aí também, que tá aproveitando e tá ficando aí. E aí beleza, aí ele contou que eles ficaram com aquilo encanado na cabeça, ficaram um tempo pensando, né, quem que poderia ser essas pessoas, né, o que poderia ter acontecido ou não. Até que, tipo, um dia eles decidiram ir comprar pão numa vendinha que tinha ali por perto. Ele, o pai dele, mais o primo do pai dele que era dono do sítio. Aí falaram, vamos fazer uma caminhada? Vamos fazer uma caminhada, a gente vai até a mercearia que tem no bairro aqui do lado aqui. E aí a gente compra um pão e tal e tudo mais, né? E aí quando eles estavam passando pela estradinha lá, eles até falaram, tipo, ó, é ali que fica as pessoas e tal. Aí o parente deles deu risada da cara deles. Não fica ninguém não, vocês estão malucos, estão doido da cabeça. O vizinho mais perto mora lá pra baixo, aqui não é pra ter nada e tudo mais, né? E aí, beleza. Aí chegaram lá na mercearia, compraram um doce pra ele, lá pro Marcelo. Também começaram a conversar ali entre as pessoas que estavam ali no balcão. Até que o parente deles lá em algum momento fez uma brincadeira com o pai do Marcelo, falando pro dono do bar, né? Ó, tá vendo gente ali. Aí o dono do bar olhou pra eles e falou, pô, eu não quero falar nada demais, não quero de maneira alguma causar nenhum mal-estar entre vocês aqui, mas muitas pessoas que vêm de fora, às vezes fazem encomenda e vêm buscar aqui pra gente, porque estão visitando parente, algo do tipo, ou vem buscar a cachaça aqui, vem buscar um queijo aqui, eu entrego à noite, né? Que o dono do bar morava ali no lugar onde ficava o bar mesmo. As pessoas sempre comentam que vem gente lá. E os mais velhos, assim, as pessoas que moravam aqui há mais tempo que nós, conta que infelizmente ali, há muito tempo atrás, tombou um ônibus ali. Se vocês repararem, tem a casinha ali que fizeram em homenagem às pessoas ali. Tombou um ônibus de um pessoal que estava indo para um evento que ia ter na cidade, algo do tipo. Então reza a lenda que tem alguma assombração ali, algo do tipo. Aí ficou aquele clima esquisito, né? Aí todo mundo falou, putz, então pode ser que estão vendo alguma coisa sobrenatural mesmo. E quando eles voltaram do caminho da mercearia ali, do boteco, de volta para casa, para o sítio, passaram por lá, o pai do Marcelo e o parente deles foram lá, mexeram no mato e realmente aquelas casinhas que tem na beira da estrada, que com certeza vocês já viram, tinham lá 2 casinhas, 2 altarzinhos lá, como se fosse mesmo uma homenagem pós-morte de alguém que provavelmente se acidentou ali. E aí, tranquilo. Nessa passou, né, aquele momento de tipo ficar pensando muito o que poderia ou não poderia ser aquilo.
E eles esqueceram, aqui ficou meio que uma história ali de Deus me livre, aquela coisa de brincadeira, mas ao mesmo tempo com respeito, e passou. E aí o que aconteceu? Passou mais uns 3 ou 4 dias que eles estavam ainda ficando lá no sítio. A mãe do Marcelo e e a outra mulher que tinham ali na casa ali estavam resolvendo umas coisas na frente da casa, mexendo com umas flores, podando uma roseira, algo do tipo assim, ele falou. E foi quando eles enxergaram as mesmas pessoas que estavam lá na encruzilhada, só que agora na porteira da casa dos parentes do Marcelo ali, dos parentes do pai e da mãe do Marcelo ali. Então, virava, mexia, eles olhavam para a porteira e vinha alguém passando. Só que assim, era no meio do nada, num lugar isolado, sem ninguém. E aí ficou essa situação. Primeiro foi a mãe do Marcelo com a mulher que morava lá naquele lugar, nunca isso tinha acontecido. Aí depois no outro dia foi uma outra pessoa que também morava ali, que trabalhava lá com os parentes. E no outro dia foi de novo o pai do Marcelo que viu uma das mesmas pessoas que ele tinha visto na encruzilhada passando por ali. E aí foi aquilo, aí o desfecho da história é que chamaram ali uma pessoa que benzia, né, e tudo mais. Falaram que por algum motivo as pessoas que estavam ali buscando ajuda ou buscando um caminho sentiram uma energia positiva na família do Marcelo e por isso que eles começaram a rondar a propriedade ali, a ponto de, tipo assim, aparecerem primeiro na encruzilhada e depois na porteira. Mas aí, segundo ele, fizeram lá algum tipo de trabalho religioso, guiou essas pessoas e passou essa situação estranha. Mas foi uma experiência que ele passou e ele contando no bar ali para nós ali da faculdade, ele falou, por essas e outras que eu nunca moro num sítio. Tenho medo de parecer um bandido ou uma assombração lá de madrugada para me ferrar. E reforçando, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, dá uma moral aí, deixa lá nos comentários se você também já teve alguma experiência maluca visitando algum sítio aí de parente, ou a trabalho, ou só para passagem mesmo. Passou por lá e teve uma experiência maluca pescando, tem muita história de pescador. Sei que tem alguns pescadores que acompanham o canal aí. Então dá uma forcinha lá, deixa nos comentários, o engajamento ajuda muito o canal. Considere ser um membro, hype esse vídeo e é isso. Por último relato agora, que esse relato também é bem interessante. Bom, logo que eu me mudei não, mas é mais ou menos próximo ali. Já fazia eu acho que um ano e meio que eu tava morando em Indaiatuba. Eu tinha vindo de Itapeva e tal. E eu fazia curso técnico, fazia a FIEC, né? Que você faz curso técnico lá em Indaiatuba. E aí tinha alguns professores e tudo mais e tal. E tinha um bullying natural ali, né? Faz parte. Por ter um sotaque diferente, por ter vindo de uma cidade menor. E as pessoas zoavam, né? Enfim, 1001 apelidos e coisas da roça que vocês devem imaginar. Mas nessa tinha uma pessoa ali que tipo, zoava, que tudo mais, mas eu me dava muito bem com ela, que era uma professora. E aí ela, nessas histórias assim de tipo, vai conversando e falando, né, sobre experiências que passaram e tudo mais, começou a contar uma história da família dela também, e que ela tinha pessoas que moravam ali próximo ali da região que eu vim, ali moravam próximo de Itapetininga. Itapeva fica alguns quilômetros para frente, né? E aí, se eu não me engano, morava pertinho de Quadra, Botucatu, Angatuba, alguma coisa assim. Ali já a região de Itapetininga. E aí essa professora contou que ela também não gostava de sítio, não gostava de roça, porque quando ela era mais nova, ela foi com as pessoas ali da família dela, né, com pai, mãe, irmãos e tudo mais, visitar o madrinho, padrinho dela de igreja, algo do tipo, que eles não tinham contato, que eles só se falavam por telefone quando tinha uma festividade ou outra, mas deu na cabeça deles, vamos passar um final de semana lá e vamos lá. E aí chegando lá, diz que tava uma situação esquisita, né? Porque diz que tinha acontecido umas coisas estranhas umas noites antes, tinha aparecido algum bicho, atacado as galinhas, alguém tinha visto um bicho andando pelo meio da mata. Dá até para entrar um pouquinho naquela novela dos anos 90 ali que foi o famoso fenômeno chupa-cabra. Então tava um ambiente estranho, segundo essa professora me contou. Sabe, tipo, as pessoas não estavam no seu normal ali, sabe? Tipo, alguma coisa atacou os meus bichos, estão falando que tem algum bicho de outro mundo rondando a região. Tava estranho. Ela falou que, tipo, não era o melhor momento para visitar, mas eles foram lá, porque se viam muito pouco, e era a única oportunidade que eles tinham lá para ir lá. E aí, chegando lá, um dia ela
qualquer assim dos dias que eles passaram lá do final de semana e estendido que eles tinham ficado lá. Enquanto os mais velhos estavam cuidando das coisas da casa, já preparando ali as coisas para uma ceia que eles iam fazer, alguma coisa assim do tipo, ela e mais a irmã dela e mais uns amiguinhos lá que moravam ali por perto decidiram andar, e aí bateu aquela curiosidade de criança, né? Vamos lá ver onde que o bicho entrou e comeu as galinhas e tal e tudo mais. Vamos lá ver. Aí foi lá, né, e começaram a andar pro fundão do sítio, assim, ela falou, um brejo que ficava onde os bichos ficavam, assim, ficava o galinheiro, aí ficava um curral lá, né, onde tinha uma vaquinha e um jegue lá, ela falou, coisa do tipo. E para chegar por lá, o melhor caminho era passar por trás do chiqueiro, que tinha uma calçadinha assim, né, uma calçada de cimento, e não precisava ficar andando pelo meio do barro. E aí ela e as outras crianças passando por ali, bem tranquilo, até que quando elas passam no segundo ou terceiro piquete ali no espaço que ficavam os porcos, um dos porcos fez psiu para eles. E aí eles ficaram, né? Como eu imagino que vocês estão nesse momento, tipo, como assim? Todo mundo ficou com esse pensamento de tipo, o que é isso, né? Aí eles olharam para todos os lados, acharam que poderia ser alguma outra criança, um dos mais velhos zoando, não viram ninguém e escutaram o psiu de novo, vindo de dentro do chiqueiro, de uma das baias ali onde ficavam os porcos. E aí quando eles voltaram para olhar, tudo que tinha lá era um porco grande, 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 marrom e preto, pelo que ela falou assim, bem assustador mesmo assim, imagino que fosse um cachaço, aqueles porco macho grandão assim, gigante. E o porco estava encarando eles, e eles olhando o porco, até que bateu uma sensação muito ruim nas crianças, e elas falaram, meu, isso aqui não tá normal, isso aqui não é de Deus, vamos sair daqui. Viraram e começaram a andar. E aí elas escutaram uma voz de novo falando, volta aqui, volta aqui. E elas tinham certeza que era o porco. E aí eles voltaram lá, contaram pro pessoal da casa lá, falaram isso, aí os mais velhos lá, teve um ou outro que fez o sinal da cruz, uma oração e tal, mas acreditaram, mas não acreditaram. E aí continuou lá, né, aquele clima estranho ali durante o final de semana em casa. Um dos parentes dela ali, dos filhos mais velhos ali, do padrinho e da madrinha dela, também estava tomando conta do galinheiro e do chiqueiro à noite, porque tava com essa de que bicho que tá atacando as galinhas e tudo mais, né? Aí eles estavam meio que fazendo uma ronda. Também escutou alguém assobiando e também teve certeza que era um dos porcos que estava assobiando ali. E aí, segundo ela, foram embora, passou-se um tempo e depois que eles conversaram de novo, falou ali que o padrinho ali dela, ali, a madrinha dela, não pensaram duas vezes depois de tudo isso que estava acontecendo, de se livrar de todos os porcos que tinham ali. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixa lá nos comentários o que você achou desse vídeo. Tamo junto, é nóis.